Os prazos, gente, eu coloquei aqui para vocês, mas eu recomendo depois que vocês peguem, de fato peguem a lei e deem uma olhada na mudança dos incisos. Porque não há uma grande complexidade nessa mudança, certo? Eu não acho que vocês vão conseguir enxergar, mas basicamente houve um recrudescimento, um aumento na dificuldade de você conseguir essa progressão de regime. Como assim? Antigamente, a maior parte dos regramentos estabelecia, certo, que a progressão de regime daria-se em 1/6 da pena, ou quando o crime era considerado hediondo, em 2/5 da pena. E o que é que aconteceu? Houve uma divisão, certo? Sem violência ou grave ameaça, se é primário reincidente; com violência ou grave ameaça, se é primário reincidente; crime hediondo equiparado, primário reincidente. E a partir dessas divisões que foram feitas, tem uma aqui que é interessante: comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. E aí a gente pensa nas grandes organizações criminosas do país. Milícia privada, da mesma forma. E o que é que se fez? Se estabeleceu novos percentuais, não mais frações. Antigamente eram 6 2 pontos. Claro que se pode entender isso como um percentual, 40%, né, ou etc. Mas o que é que se fez? A lei de execução penal agora passa a prever verdadeiros percentuais de cumprimento de pena, que vão variar de 16% do cumprimento da pena, o equivalente a 1/6 nos casos mais brandos, até, gente, 70%. Se for um crime hediondo equiparado, se a pessoa for reincidente e se houver morte, 70% do cumprimento da pena para que ele tenha direito a uma progressão de regime e, ademais, não se permitiria o livramento condicional, certo? A constitucionalidade dessa mudança está sendo questionada já, também, pela Abracrim, em termos de proporcionalidade. Até que ponto essas mudanças podem ser entendidas como proporcionais, porque vai ser um recrudescimento significativo das regras de progressão de regime, certo? E da mesma forma, para o livramento condicional, tiveram alterações, mais uma vez relacionadas a, basicamente, a proibição do livramento condicional em algumas situações específicas, como a prática de crimes hediondos, ser parte de organização criminosa, ser parte de milícia privada, né? E aí, né, nesse âmbito das organizações criminosas, ele traz o seguinte: se houver elementos probatórios que indicam a manutenção do vínculo associativo, é vedado o livramento condicional. Então, é bem questionável como é que vai ser feita essa prova de que a pessoa permanece ou não permanece no âmbito de uma organização criminosa dentro do CAC, certo? Então, é um endurecimento geral das regras de progressão de regime e pontual das regras de livramento condicional, certo? Que vai dificultar ainda mais o livramento condicional e dificultar ainda mais a ressocialização dos presos, certo? Se algum de vocês ainda acredita nisso. Então, esse, gente, agora o próximo tema, que é o perdimento alargado de bens, talvez seja uma das mudanças mais significativas no âmbito da lei de crime, quando se fala especificamente de mudanças de termos penais, certo? O perdimento alargado de bens, ele está previsto especificamente no artigo 91A, certo? Só que não é apenas o caput desse artigo que é relevante. Então eu vou tratar com vocês tanto do caput, quanto dos incisos, quanto dos parágrafos. Por quê? Porque o legislador criou uma previsão legal que pode, basicamente, retirar quase que a totalidade do patrimônio dos seus eventuais clientes ou do cidadão que eventualmente se vê responsabilizado pela prática de algum crime, certo? Especificamente crimes com a pena superior, cuja pena máxima seja superior a 6 anos. Então, vamos por parte, porque realmente esse perdimento alargado de bens é muito cheio de detalhes. Eu quero que vocês saiam daqui tendo conhecimento e preocupação com todos os pontos dele, né, e das discussões que estão sendo tratadas, certo? Antes de tudo, eu já aviso para vocês, a constitucionalidade desse artigo está sendo questionada. E eu acho que tem que ser questionada mesmo, e na minha opinião ele é de fato um artigo inconstitucional, certo? Então, o artigo 91A traz o seguinte:
Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei combine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito de crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, algumas observações sobre esse caput. A aplicabilidade vai ser nos crimes cuja pena máxima seja superior a 6 anos. Certo? Então, obviamente que isso vai limitar. Não vai ser qualquer crime que for eventualmente praticado que se vai estar sujeito à figura do perdimento de bens. Então, a pena máxima é superior a 6 anos. A perda dos bens correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado, ou seja, vamos supor que o valor do patrimônio do condenado seja de R$1 milhão. E o seu rendimento lícito, ou seja, aquilo que ele declara na Receita, muitas vezes, que ele tem como comprovar o meio, como é que ele obteve, se foi através do trabalho, se foi através da venda de um objeto, se foi através da venda de um carro, etc. Então, vamos supor que ele só tenha como comprovar o seu patrimônio R$300 mil. Então, ele tem um gap aí de R$700 mil do patrimônio real dele para o patrimônio que ele tem, de fato, como comprovar, em todos os detalhes, com um rendimento lícito. Então, esses R$700 mil vão estar sujeitos a serem perdidos. Porque é justamente essa diferença entre o patrimônio de fato que ele tem e o patrimônio cuja renda lícita ele de fato possui. Então, uma coisa que vai ficar muito clara nesse ponto é que é o seguinte: pouco importa se esses R$700 mil dele foram de fato adquiridos através da conduta criminosa específica que está sendo apurada. Então, vamos supor que ele esteja sendo acusado por um crime de lavagem de dinheiro, certo? Em que ele teria auferido, o Ministério Público aponta, um ganho de R$100 mil. Mas tem R$600 mil aí que estão a descoberto. Pouco interessa. Ele vai estar sujeito a perder os R$700 mil. Não só os 100 mil, ou com a multa, ou talvez um pouco mais de 100 mil, que ele estava inicialmente, que ele teve de fato como ganho sobre aquela conduta específica. Então, é uma forma das autoridades conseguirem abarcar todo o patrimônio tido ou reputado ou não comprovado como lícito das pessoas que respondem a ações penais cuja pena máxima seja superior a 6 anos. Então, algumas ponderações, né? Esse primeiro ponto que eu falei para vocês, justamente a possibilidade de perda de boa parte do seu patrimônio ou de todo o seu patrimônio que você não tenha como comprovar, que é adquirido de forma lícita. E esse ter ou não ter como comprovar, a gente vai falar um pouco mais para frente, certo? Não se exige a vinculação do patrimônio com a conduta criminal, pouco importa se a conduta criminal que está sendo investigada, de fato, foi a responsável por essa diferença patrimonial que você tem ou não. E aí, uma ponderação. Quem é que vai determinar o que é ou não compatível com este rendimento lícito? É o MP que vai dizer exatamente o que é que ele entende como o seu patrimônio lícito, o que é que ele entende como um excesso do seu patrimônio. Vai ser o juiz, no fim da instrução, que vai decidir se debruçar. Então, de certa forma, está se dando uma liberdade aí muito grande para o Ministério Público para analisar o que de ilícito existe ou não no seu patrimônio, certo? E isso é extremamente preocupante, porque a gente acompanha diversas operações policiais de grande porte aqui, tanto na região metropolitana do Recife como em todo o país, e o que a gente mais vê é um excesso por parte do Ministério Público na hora que vai, por exemplo, computar o dano causado por uma determinada conduta. Então, indenizações multimilionárias muitas vezes, certo? Que são atribuídas a determinadas pessoas. Então, da mesma forma, eu imagino que isso pode terminar acontecendo, ou seja, um assodamento, de certa forma, do que pode ser considerado como lícito do patrimônio daquela pessoa.
ou seja, tentar se diminuir o que é lícito daquele patrimônio, ou se aumentar o dano causado. Então, a gente vai estar dando praticamente a carta branca para o Ministério Público fazer uma análise das suas contas, né, e analisar o que é que ele entende como lícito e o que é que ele não entende como lícito. Certo? Então, de certa forma, o que vai terminar acarretando tudo isso é uma espécie de presunção acerca da origem ilícita desse patrimônio. Desses 700 mil que eu falei para vocês. Vai existir uma presunção de ilicitude sobre esse patrimônio, porque, em tese, você não tem, ou você não comprovou, ou você não tem como comprovar, ou no entendimento do Ministério Público não existe prova de que você adquiriu esse 1 milhão, esses 700 mil de diferença de forma lícita. Se presumirá a ilicitude desse patrimônio. Então, o parágrafo 1º traz algumas outras considerações. Então, para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto e indireto, na data da infração penal, isso é importante, se for anterior, em tese não contaria, ou recebidos posteriormente. E 2, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, na verdade, o que o Ministério Público está querendo dizer, o Ministério Público não, o que a lei está querendo dizer é o seguinte: qual é o patrimônio que vale? Vai valer todo o seu patrimônio, direto e indireto, e o patrimônio que você passou a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. Certo? Então, benefício indireto pode estar no nome de um terceiro, pode estar no nome de um laranja, muitas vezes. Bens possuídos na data da infração penal ou após. Então, existe esse marco temporal dentro da legislação. Bens transferidos a terceiro a título gratuito, prestação irrisória, transferências a partir da data da infração penal. Então, o que é que tem de relevante? Certo? Vai poder abarcar justamente esse patrimônio de laranjas, né, ou pessoas que o Ministério Público ou as autoridades considerem como laranjas suas, mesmo que aquela pessoa não tenha nada a ver, por exemplo. Então, o patrimônio daquela pessoa pode ficar sujeito até que se prove que ela não tem uma vinculação com você. Todas as transferências a título gratuito feitas por um acusado no sistema criminal vão ser presumidas como fictas, ou seja, como se você estivesse querendo se livrar do seu patrimônio de alguma forma. Haverá esse tipo de presunção, pelo menos a lei estabelece isso. E a gente vai estar concedendo mais uma carta branca ao Ministério Público, né, de estabelecer se a transação foi ou não foi irrisória. Quais são os parâmetros que o Ministério Público vai poder utilizar para definir se aquela transação foi ou não foi irrisória? Se for um imóvel, qual o parâmetro que ele vai utilizar para dizer que foi imóvel ou não foi, que foi irrisória ou não foi irrisória? Se for um veículo, se for uma obra de arte, que tem um conteúdo mais subjetivo. Então, a gente, mais uma vez, está dando uma carta branca para o Ministério Público contestar eventuais transferências de bens que você fizer, que o acusado fizer, certo? Com a possibilidade de se contestar que teria sido feita uma transferência fictícia, uma transferência com a mera finalidade de se afastar a titularidade daquele bem da pessoa do investigado, certo? Pois é. Para computar esse valor total que poderia ficar retido. Seria, acho que justamente, ele teria o direito da parte que competisse àquela pessoa, entendeu? E aí, por exemplo, se fosse um bem que está no nome de duas pessoas, de um cônjuge, né, normalmente do marido e mulher. um casado com, né? Pois é, mas aí vai se investigar, por exemplo, qual foi a verba que foi utilizada para comprar esse apartamento. Foi de um ou foi dos dois? Excluir a ameação para poder computar o valor máximo que ele poderia prender do patrimônio do Pois é. acusado. Então, exatamente. Mas na prática isso funciona? Seria bem complicado, principalmente quando a gente pensar na figura do imóvel, né? Mas eu não me recordo aqui, sinceramente, de um caso em que havia essa discussão, em que não se pôde, por exemplo, alienar um patrimônio do acusado Na sua integralidade por conta disso aí. Não me recordo de um caso como esse. Mas em tese o direito está presente, né? Esse ponto daqui, o parágrafo 2º, eu acho que é talvez o pior de todos no âmbito do artigo 91A, que ele estabelece o seguinte: o condenado poderá demonstrar
a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. A legislação está sendo bonzinha, ele está dando a possibilidade do acusado de mostrar que seu patrimônio é lícito. Não pode, né, gente? É uma inversão completa e total do ônus da prova. Certo? Quem tem a obrigação de demonstrar que o seu patrimônio é ilícito é o Ministério Público. Não o próprio acusado que tem o dever de demonstrar que o seu patrimônio de fato é lícito. O acusado não tem que demonstrar absolutamente nada. O Ministério Público que tem que mostrar que desses 700 mil, os 700 mil foram adquiridos de forma ilícita. E não o acusado dizer, não, esses 700 mil eu trabalhei, eu consegui fazer uma venda, ou eu herdei de um terceiro, enfim. Né? Não deixa de ser uma violação completa ao princípio da presunção de inocência. Certo? Porque o réu vai ter justamente a obrigação de demonstrar a origem ilícita da integralidade do seu patrimônio, ao invés da acusação ter que fazer isso em função dele. Mas não só uma violação ao princípio da presunção de inocência. É uma violação também ao princípio da individualização da pena. Certo? Porque essa medida vai permitir que o Ministério Público ou as autoridades extrapolem por completo o objeto daquela ação penal específica, daquela persecução penal específica. Certo? Pouco vai interessar o que de fato é que está sendo acusado. Todo o patrimônio vai estar em jogo. Então, cadê a proporcionalidade da punição? Cadê a individualização da pena? Uma pessoa que pratica um crime menor pode ter um dano patrimonial muito mais significativo de outra pessoa que tenha praticado um crime muito maior. Só que essa pessoa que praticou um crime menor tem menos meios de comprovar seu patrimônio, por exemplo. Né? Isso sem falar num risco de contradições, porque existem inúmeros delitos que não são delitos propriamente ditos patrimoniais, em que esse tipo de consideração vai poder entrar. Então, se a gente fala de um crime de incêndio qualificado, ultrapassa 6 anos, a pessoa vai ter a possibilidade de perder seus bens por conta desse delito também, né? Então, pode se gerar uma